Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e você está no canal de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Desde já gratidão e eu convido você a se permitir continuar nesse desenvolvimento, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para que você possa receber as notificações, pois todos os dias tem um vídeo novo para você. Hoje eu vou tratar a respeito de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas a respeito ou estão equivocadas, enfim. Eu vou falar a respeito de chamado, falar a respeito de vocação, de ministério, qual é o seu serviço, a sua função, a minha função. E isso tem muito a ver, na verdade, tem tudo a ver com a nossa identidade em Cristo e com as nossas habilidades, nossas capacidades, os dons, talentos, nossas competências que pela graça Deus nos deu e Ele espera que desenvolvamos, Ele espera que nós produzamos muitos frutos e possamos prestar contas a Ele. E nessa caminhada, muitas coisas nós precisamos observar e ter diligência quanto a elas. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, aqui tem muitos ensinamentos só nesse trecho. Porque Jesus disse para eles: vão pelo mundo todo. E muitas pessoas têm uma ideia equivocada disso. Aí eu preciso ser um missionário, um pregador, um cantor de renome, conhecido internacionalmente, e aí eu vou estar cumprindo com o meu chamado. Olha, tem pessoas que você pode alcançar, que você vai alcançar, que jamais eu vou alcançar. Todo cristão tem um púlpito. Púlpito pode ser a sua vizinhança, seu trabalho, a sua faculdade, onde você está agora. Ali onde você está é onde Deus quer te usar. É onde Deus quer te usar. E é necessário que você possa entender que não é necessário que tenha várias credenciais antes do seu nome para que Deus te use. Na verdade, muito mais do que te usar, Ele quer que você seja um obreiro aprovado, que não tendo que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um dos princípios, um dos pré-requisitos. Você conhece a palavra? Então vai e compartilha as boas novas, compartilha as boas notícias, abra a sua boca para um bem proveitoso, para um fim, uma finalidade que seja de edificação para quem ouve. E tem pessoas que têm essa ideia equivocada. E pela internet você realmente pode ir pelo mundo todo. Um vídeo pode viralizar. Talvez você não tenha essa vontade, por exemplo, de ter um canal. Eu gosto disso. Eu gosto muito, eu me sinto muito livre, muito tranquilo e cada dia ainda mais confiante para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu sei que eu tenho essa habilidade de comunicação. Então, eu tenho que utilizar isso para o bem das pessoas. Assim como eu poderia utilizar, mesmo que de forma ilícita, mas isso vai da minha decisão, eu poderia utilizar do meu dom de me comunicar para arruinar as pessoas e para trazer más notícias, enfim, eu preciso estar vigilante quanto a isso. Mas um dos pontos que você tem que observar é o que você é bom para fazer, para construir, para realizar, para edificar. Eu não sou Masterchef, não sou bake-off, mas tem pessoas que cozinham muito bem e provavelmente elas poderiam estar produzindo comida boa e as pessoas comprarem bastante e esse dinheiro ser destinado para missões. Lá do outro lado do mundo, ou aqui mesmo no Brasil, sabe, gente, tem tanta carência aqui, tem tanta necessidade, tanta gente passando fome, e as pessoas estão focalizadas somente, muitas delas focadas lá na África. Eu tenho que ir lá para a África,
eu tenho que romper, eu tenho que encontrar com as crianças que estão passando fome, que estão necessitadas. Tem gente no seu bairro adjacente que está passando por tudo isso. Então, qual é a motivação? Qual é a motivação de querer viajar, de querer passar a fronteira do Brasil? Para impressionar, para tirar foto, botar no seu Instagram, no Facebook, é para depois encher a boca e dizer: eu fui à África, eu fui a... E tem algumas pessoas que são seletivas. Ela diz assim: eu fui chamada para falar só para desembargadores. Eu não vejo muita gente falando assim: eu fui chamado para lidar só com macumbeiros, ou só com bruxos, ou só com prostitutas. São poucos ministérios voltados para esse tipo de público. Por que será? E essas pessoas que falam com prostituta, que falam com os bruxos, que falam com os macumbeiros, elas facilmente vão falar com os desembargadores. Então por que essa seleção? Sabe? Por que essa seletividade, essa acepção de pessoas, esse critério de seleção? Por que isso? Jesus não faria isso. Jesus falou com todo tipo de público, de criança até idoso. Então por que nós temos esses padrões? Eu só vou para esse público, eu só vou para esse. Vá por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Não só aquela que você tem afinidade, ou aquela que você gostou da aparência, ou que tem algo para lhe oferecer em troca. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal não lhes fará nenhum dano. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Deus está te dando autoridade para você ir fazer. Quando Deus manda, Ele financia. Tem muitas pessoas que estão querendo fazer a obra de Deus e fazer coisas que elas não foram ordenadas, que elas não foram levantadas, capacitadas por Deus para fazer. E elas estão fazendo isso aqui para se manter na posição. Quando Deus manda, Ele financia, e quando Deus te levanta, quando Deus quer te colocar numa posição, não tem pessoa na terra, nem demônio no inferno que possa parar, que possa impedir você. Então, assuma a responsabilidade, se certifique de que é aquilo que você tem que fazer. Charles, mas eu tenho dúvida. Experimente. Quando tem a graça, quando tem a realização, a satisfação, provavelmente é nessa direção que você tem que caminhar. Eu passei 17 anos no Ministério de Louvor, até que Deus começou a me direcionar para me comunicar. E eu acredito, na verdade eu não acredito, não é fato. Eu estou fazendo muito mais agora do que nos últimos 2, 3 anos em que eu estava no Ministério de Louvor. E eu entendi que não é o que eu faço. Não é o que eu faço, é para quem eu faço, como eu faço, a motivação, o que, atrás do que. Não é... Hoje eu fui chamado para varrer a igreja. Que honra! Uma vez eu vi uma pessoa, eu não estou dizendo que é o meu caso, né? Eu não fui chamado para varrer a igreja, mas eu não posso me isentar de fazer isso caso seja necessário. Porque é uma atividade... Se eu varro o meu quarto, eu posso varrer a igreja, qual o problema? Isso não vai me diminuir, pelo contrário, aumenta o meu galardão, se eu fizer com a motivação certa. Uma vez uma pessoa, isso há anos, ele me conhece desde criança, é um pastor, os filhos deles são meus amigos até hoje, e ele disse que ficou muito satisfeito um dia que ele foi visitar a congregação a qual eu frequento, e ele disse assim: fico tão feliz porque você foi abrir o gasofilaço na hora da oferta. Eu abri, foi algo voluntário, ninguém me disse assim, vá lá, abre o gasofilaço. Ninguém me disse isso. Eu não estava escalado naquele dia para ministrar o louvor, era outra equipe, era outro grupo que estava. Mas eu fui fazer. Eu não fiquei, isso é da diaconia, não posso fazer, é a diaconia que tem que fazer. É alguém da intercessão, é alguém que está mais perto. Eu sempre sento na frente, por que eu não posso ir? E não é porque você está no Ministério de Louvor, não é porque você está no Ministério de Dança, que você só tem que fazer isso e ficar nessa caixa
e achar que os outros, mesmo que você não fale, mas ter uma atitude arrogante, uma atitude prepotente, vaidosa, de que você não pode fazer outra coisa. Você não pode carregar um banco. Você não pode entrar em um momento de intercessão. Porque isso é do grupo de oração, do grupo de intercessão. Mas todos nós somos chamados para interceder, para orar. Jesus, ele conclama toda a igreja. Não tem essa história de ministério de intercessão, não. Isso é uma coisa nossa, é algo que nós elaboramos até mesmo para viabilizar o povo, o rebanho, a se organizar e entender que a oração é essencial, como respirar. Eu já falei sobre isso no vídeo, você pode depois ver aqui no meu canal, Orar e Sem Cessar. Não é o tema, mas eu quero dizer o seguinte: se surge ali uma chance e há uma necessidade de que você faça algo naquele momento que não tem algo a ver ou não está diretamente ligado à sua função, você pode fazer. Você pode fazer porque é para o Senhor. Não é o que você faz, é o como você faz. E pode mudar, as estações podem mudar. Podem mudar. Talvez Deus já te dê um direcionamento que é para fazer outra coisa. Eu estava muito preocupado, eu passei alguns anos assim, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E Deus teve que me tirar daqui, me levar para um outro lugar, para uma outra congregação. Fui lá a fins de trabalho, não na congregação, mas trabalho secular. Ele me direcionou para uma determinada congregação. E ali eu fiquei como numa concha. Eu não fiz praticamente nada por uns 4 meses. Eu fiquei lá nesse lugar por 1 ano. E Deus tirou de mim essa vaidade, essa arrogância, essa prepotência. Ele tratou comigo com relação a isso. E até hoje tem tratado. E vai tratar até quando ele voltar. Porque tem muita obra para ser feita. Enquanto há vida, enquanto há existência, haverá tratamento. Haverá convicção. Então ele tratou comigo com relação a essas coisas. E hoje eu estou aqui, eu tomei essa atitude. Esse ano eu não estou mais lá na equipe de louvor, mas eu continuo louvando a Deus, adorando. Eu continuo apoiando e incentivando as pessoas que estão lá e em outros ministérios também, apreciando. Todos eles têm a minha apreciação, a minha admiração, o meu respeito. E é isso que nós temos que fazer. Não importa a função, você tem que encorajar os outros no chamado deles e respeitá-los, considerá-los. Ok? Uau! Isso não era nem parte do que eu estava pensando em dizer. Eu não tenho um script, eu tenho umas anotações aqui, mas eu deixo fluir. Eu fico impressionado, você vê? Se eu não tivesse essa habilidade, eu estaria aqui, meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Mas eu tenho que confiar que Deus vai trazer à tona, que Deus vai falar, e às vezes eu digo coisas que eu nem sabia. Então, eu tenho certeza que é Deus. Você também tem dons, tem habilidades. Enquanto você estiver preocupado e se comparando e tendo inveja, ciúme e ressentimento, porque alguém é promovido, porque alguém está tendo um aparente sucesso e reconhecimento, você vai continuar estagnado. Vai continuar estagnado. E se você estiver fazendo com a motivação errada, você vai se cansar. E o cansaço é uma das evidências. Se você vive cansado, vive estressado, vive tenso, considere seus caminhos. Porque talvez você está no lugar errado, ou fazendo da maneira errada. Você não está lendo a palavra, você não está orando mais, você não está se relacionando bem com as pessoas, está tomando tudo para si, não está delegando. Tudo isso está envolvido no chamado. Qual é o meu chamado? Tudo isso está incluso no pacote. Tudo está incluso no pacote. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Eles fizeram o que Jesus disse para fazer. Faça o que Jesus te disse para fazer. E é como eu disse anteriormente, se você não sabe, vá testando. Quando eu fiz 12 anos, quase que eu entro no Ministério de Dança. Quase, eu seria um horror. Eu teria saído rapidamente. Porque eu não danço coisa nenhuma. Não jogo futebol
Nada disso eu faço. Eu me considero uma boca no corpo de Cristo. Você pode me colocar na frente de uma multidão que eu vou falar. Vou falar. Eu faço isso desde criança. Então, há evidências, há sinais do que você tem que fazer. Isso vem desde tenra infância, tenra idade. Isso vem lhe acompanhando. E talvez você receba outras coisas novas no decorrer do caminho. Enfim, Deus tem suas surpresas. Deus nos mantém em novidade de vida se nós cooperarmos com Ele. E com Ele há sempre uma novidade. As coisas não ficam repetidas. Por mais que você leia a Bíblia 300 vezes, você vai receber uma mensagem, várias mensagens, não é só uma não, várias, novas, com o mesmo texto. Enfim, você vai ser edificado. E nem todo mundo vai lhe ouvir. Não adianta querer empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, porque nem todo mundo vai lhe ouvir, não. E se não quiser lhe ouvir, ok, agradeça, abençoe e parta para outra, porque tem muita gente necessitada, muita gente ferida, que está precisando da sua ação, da sua ajuda, da sua atitude como canal de Deus. Ande nos frutos do Espírito. Se as pessoas virem em você o amor, a alegria, a paz, paciência, a longanimidade, se elas virem que você não está metido em fofoca, não revida, não fica se vingando, não muda de humor com muita facilidade, as abençoa, aí elas vão... O que essa pessoa tem? O que tu faz para ser assim? Aí você vai falar sobre Jesus de uma forma natural. Não fique preocupado em estar o tempo todo com versículos bíblicos estampados na camiseta, umas pulseiras e cordões que tem a cruz, que tem Jesus escrito, que tem... Não fique muito preocupado com isso e com cristianês. O sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, aleluia, olha o manto. Não fique preocupado com essas coisas. Seja natural. Seja natural. As pessoas vão vir até você curiosas, saber o que você tem. Em todo tempo, essa frase tem ficado, ela ficou na minha cabeça. Em todo tempo pregue, e se necessário use as palavras. E evangelizar é muito mais, fazer a obra de Deus, cumprir com o seu chamado, é muito mais do que cantar, dançar, fazer 24 horas de louvor e adoração. Isso tudo integra, isso tudo tem seu valor, tem seu lugar. É essencial na caminhada. Agora, é muito mais do que isso. E evangelizar é muito mais do que entregar o folheto e dizer Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Evangelizar é relacionamento, é convivência, é ouvir, é se importar, é ter uma atitude empática. A gente está muito preocupado em fazer e às vezes não sabemos nem quem somos em Cristo. Achamos que pelo fazer, nós vamos ser alguma coisa. E o ser é a base. Procure saber quem você é em Cristo. Essa é a base, esse é o fundamento para que você possa ter condições de saber o que você pode fazer. Outra coisa que não dá para eu ficar envolvido, eu não trabalho com crianças. Eu até gosto mais do público adolescente, público jovem, adulto. Para trabalho, sim. Gosto das crianças, aperto ali a bochecha delas, acho elas fofas, engraçadas. Mas para trabalho ministerial não é o meu forte. Em compensação, eu apoio, incentivo e encorajo os meus irmãos e pastores, enfim, que trabalham com crianças. Eu acho isso maravilhoso. Ótimo. Excelente. E falando em criança, pai, mãe, enfim, o seu primeiro ministério é a sua família. Se você está usando a obra de Deus para fugir da responsabilidade, ou você, pai, tá? Eu sou o pastor, sou o pai, ela cuida do menino, não é produção independente. Você é pai também. Você é o pai. Então você tem que, não é ajudar, é ser o pai. Porque ela não gerou sozinha. Ou talvez até os dois. Estão deixando a responsabilidade, porque nessa coisa do chamado, da vocação, as pessoas querem pegar a família delas, os filhos, e colocar na escola, colocar na igreja e fica aí com eles.
Mas a responsabilidade não é da escola e da igreja. Escola e igreja são parceiras. A responsabilidade de cuidar, de ensinar no caminho, não é mostrar o caminho, ensinar o caminho. É ensinar no caminho. É fazendo, é sendo, é mostrando, é vivendo a palavra. E essa é a melhor estratégia de você ensinar. É fazendo o que você diz para fazer. Não é como aquele profissional, por exemplo, um profissional de educação física, como eu já vi alguns, na época que eu era aluno. Teve um professor que me disse assim, e eu, graças a Deus, que já encontrei vários e vários que não são dessa forma como eu vou dizer. Mas eu encontrei um profissional que disse assim, vamos lá, deem 8 voltas, 10, 12, 13 na quadra. Professor, mas o senhor tá com essa barrigona, alguém comentou. E aí ele disse assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona no reino de Deus. Isso não funciona. As pessoas, elas vão lhe respeitar e a autoridade estará sobre a sua vida, estará sobre a sua cabeça se você fizer aquilo que está dizendo para as pessoas fazerem. Quando você for à feira e na sua casa, portas fechadas. É lá que, nossa, é lá que você vai ser provado. Lá que é o teste. E se você não quer passar por desconforto, pare de pedir para Deus te usar. Pare com isso. Ó Deus, me use, fica cantando músicas que tem usa-me, leva-me até o necessitado, o oprimido, o cativo, o órfão, a viúva. Me usa. Essas pessoas, elas estão feridas, e pessoas feridas ferem pessoas. Se você não está disposto a arregaçar a manga, se você não está disposto a fazer de fato o que Deus disse para que nós façamos, que é amar, que Ele é amor. E nessa coisa toda de chamado não é só um protocolo. Como chegar, como se apresentar. E você tem que sorrir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O próximo passo não, é amar. Generalizando aqui. É amar. Tem que ter amor. Se você não tiver amor, você vai gritar, 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 gritar. E não vai passar disso. Não vai passar disso. Frequência na igreja não prova que você é cristão, que você tem mais unção do que outra pessoa. Você não pode se conformar, você tem que fazer, você tem que nadar contra a correnteza, não é fazer o que todo mundo faz. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai andar na linha da mediocridade. E aí, não vai funcionar. Deus, Ele quer nos levar a um padrão de excelência, aí mais alto, e ao passo de ser mais alto, mais fundo, sair dessa zona rasa, mediana, medíocre, insuficiente também. Nesse advento de redes sociais, use-as, se você as tem, use-as para fim proveitoso. Por favor, corte do seu repertório, dos seus hábitos. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo deprimido. Vá diante de Deus e diga isso para Ele. Hoje eu estou jejuando. Lave seu rosto. Essa que é a orientação, quando você for jejuar. Pare com essa autopromoção. Ministério não é lugar de autopromoção, autoprojeção, de aparecer, não. De holofote, plataforma de likes. Ministério não é lugar disso. Ministério é serviço. Ministério é serviço. E tem uma galera aí que pega os versículos bíblicos, tira uma selfie seminu, posta, recebe uma multidão de likes, eu não sei quantos seguidores, eu fico preocupado até com essas pessoas. Preocupado não, eu fico pensando a respeito da atitude delas. Eu não posso curtir isso. Eu não posso aprovar essas coisas, porque a partir do momento que eu faço, eu estou encorajando essas pessoas a fazerem esse tipo, a continuarem fazendo essas coisas. Se você faz, por favor, você está aí promovendo sensualidade. Tem nada a ver, Jesus não nos chamou para sermos sensuais, Ele nos chamou para sermos santos.
Presta atenção no que você está fazendo. Que tipo de coisa que você está postando. Jesus postaria isso? Até isso vai, né? Eu já falei o que Jesus pensaria, o que Jesus faria, agora o que Jesus postaria. Que é um fazer. O que Jesus postaria? Jesus. Honre com sua palavra, pague suas contas, tenha uma boa reputação na comunidade. Controle suas emoções. Não fique pensando que porque você vai servir a Deus, cumprir com o seu chamado, que as pessoas vão pedir autógrafo e buscar solicitação, buscar sua opinião. Não, vai ter um tempo, ou talvez a maior parte dos seus próximos dias vai ser sozinho. Eu acho que foi Martinho Lutero que disse assim, que as pessoas que fazem coisas grandes para Deus, elas acabam ficando sozinhas. Eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, não. Eu tenho amigos. Bons, excelentes amigos. E até porque não vai dar tempo de você ter uma multidão de amigos. Agora pode ser que tenha um tempo que você fique sem. Sabe por quê? Para que você... Eu acredito que um dos motivos é para que você... Ou uma das coisas que você pode fazer com esse momento de solitude, que é diferente de solidão, mas desse momento de solitude, é amar a si mesmo, é se relacionar mais com Deus, é cultivar esse relacionamento íntimo, profundo, sincero, dinâmico, intenso com Ele, para que você saia mais fortalecido. As aves voam em bandos, mas as águias voam sozinhas. Use sua boca para um fim proveitoso. Isaías, quando ele foi chamado por Deus, ele reconheceu que era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Ele pediu, Senhor, ele pediu purificação. Muitas pessoas hoje elas querem ser usadas por Deus, mas elas não param para pensar que elas estão usando a boca delas para amaldiçoar, para fofocar, para murmurar, reclamar, criticar, julgar, se gabar. E isso tudo é nocivo. Deus não vai ter como trabalhar com essas pessoas da forma como Ele quer. E não é porque... Outra coisa. Não é porque você foi chamado para fazer alguma coisa que você vai necessariamente cumprir isso. Entenda. Você vai cumprir se você cooperar com Deus. Gente, o relacionamento com Deus é sempre de cooperação. Ele tem a parte dele, eu tenho a minha. Ele não vai fazer a minha parte. Não vai. Eu tenho que ser autorresponsável. Eu faço a minha parte, ele vai fazer a dele. Se ele me diz para fazer, ele me dá a graça para fazer. E no chamado, por mais que tenha oposição, tenha a luta contra as trevas, enfim, tal, mas tem uma paz, tem uma realização, uma satisfação no seu interior. Uma convicção de que você está fazendo o que é certo, está no lugar certo. É totalmente diferente de andar por aí, eu estou sentindo peso, estou doente, sabe, recebi retaliação. Pare com isso. Reveja seus caminhos. Talvez você ficou doente porque ficou, você é um ser humano. Não atribua, não espiritualiza, não force tanto espiritual assim, porque isso não está lhe fazendo mais santo. Ore, você já orou para Deus restaurar essa saúde? O que você tem feito com o seu corpo? Que é outro ponto, para que você cumpra seu chamado e fique mais tempo nessa terra. Você está abusando do seu corpo para depois recorrer ao milagre?